Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentinha nojenta, fedorenta e baixo nível que continua perturbando a minha vida aqui sistematicamente, com o lixo, né, que eles começaram a produzir e não sabem mais parar, porque são os infantiloides medíocres, patéticos e baixo nível que eles são. Tá? Enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não meteram a pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos do canal, tá? Com baixíssimo nível, assim... É uma lição que esse tipo de coisa gera, que é o seguinte: dinheiro não compra educação, não compra respeito ao espaço alheio, não compra alto nível, não compra. Essa gente é lixo com todo o dinheiro que eles têm, entendeu? Bom, antes de começar, hoje a gente vai falar sobre... Eu tinha planejado fazer um vídeo aqui sobre uma entrevista na BBC que eu vi lá, falando sobre a questão da polarização política no Brasil, que é um tema muito mais importante do que ficar fofocando a vida dos outros, que é isso que gentinha medíocre, pequena e de baixíssimo nível, né, sabe fazer. Mas como essa gente nojenta continua criando confusão comigo aqui, me perturbando e me enchendo o saco, eu não tive cabeça para fazer isso, né, ontem, porque eu faço os vídeos sempre no dia anterior à noite. E então decidi fazer um vídeo aqui mais light hoje sobre uma fake news bizarra dos bolsonaristas, mais uma, né? Que também é outro lixo baixo nível, de baixíssimo nível. Eles agora estão espalhando que o Lula já morreu, né? E que um alienígena está no lugar do Lula agora, para vocês verem como é que é o negócio, né? E essa gente é a gente que está aí dando dinheiro para essa gentalha fedorenta aí que fica perturbando a vida dos outros e que não está nem aí para isso, porque esse tipo de coisa não interessa a gente. O que interessa a essa gente é fofocar a vida privada dos outros, que é uma gentinha medíocre, né? A mediocridade dessa gente é um negócio incontrolável, eles não conseguem, né, enfim, superar isso, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar um pouquinho também aqui, vou ler para vocês alguns comentários, tá, do Instagram, na postagem, que é uma página chamada Pato Arrependido. Essa página é uma brincadeira com aquela coisa do pato da Fiesp lá, né, que o pessoal da Fiesp colocou aquele pato na época lá da tal da farsa da corrupção do PT, blá 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 e tudo mais. E aí o pessoal da internet, né, já zoou aí, criou o Pato Arrependido, que era o pato lá da Fiesp, que já se arrependeu depois que o Bolsonaro ganhou, né, que os números da economia foram todos abaixo e tudo mais. Se bem que o pessoal da Fiesp, né, os ricos ali, não perderam dinheiro, né? Quem perde dinheiro é a população de maneira geral quando a direita ganha. E aí vou ler um pouquinho dos comentários para vocês aqui no vídeo de hoje. Antes eu deixo para vocês mais uma vez aqui, né, o meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que eu não consigo vender por culpa desses bandidos desgraçados, né? Todos os livros que eu fiz antes de me meter com essa gentalha asquerosa eu vendia, pelo menos para os amigos, né? Eu vendia, fazia lá os meus lançamentos. E esses animais estão sabotando a minha vida aqui, estão cometendo crimes contra mim todo dia, e eu não consigo nem um advogado aqui, uma ajuda jurídica para me livrar desses animais de baixíssimo nível que eu estou aturando aqui há 10 anos que eu estou aturando esse lixo de gente. Então deixo mais uma vez aqui, vamos tentar aí, deixo o zap aí na descrição do vídeo, tá? E vamos aguardando aí, porque de repente um dia eu consigo, quem sabe, né? Eu consigo me livrar dessa gentinha medíocre, tá? Para seguir minha vida aqui. Então tá aí a dica do meu livro. E aí, pessoal, vamos lá. Então vamos falar sobre a fake news aqui. O vídeo hoje provavelmente vai ficar um pouco menor, apesar, né, de todo dia ter isso aí, 2, 3 minutos, vomitando aqui o lixo que é o asco, que é a presença dessa gentalha na minha vida, né? E é isso, né? Se for contabilizar o tempo que eu perco aqui, os prejuízos que eu estou tendo aí incalculáveis por culpa desses bandidos, e nada acontece para me livrar desses animais que já me causaram todo tipo de problema que vocês podem imaginar, enfim. Inclusive eles orientam aqui retardadinhos ou fazem fakes para poder ficar mantendo as provocações de baixo nível, que é o que eles são, né? Aqui no vídeo do YouTube também. Então, quer dizer, é uma gente assim, é o lixo da humanidade, assim, mas, né, fazer o quê? Ainda não consegui me livrar dessa gentalha. Vamos ver. Então vamos lá, pessoal. A fake news bolsonarista, vou deixar mais uma vez, né, eu digo que vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, que é uma postagem do Pato Arrependido, que é uma página do Instagram, tá? E a postagem lá dos bolsominions traz um vídeo do Lula dando uma entrevista e tal, e ele tá com o olho meio clareado assim pela luz de alguma câmera ali, alguma coisa do tipo, enfim. E aí os bolsominions escrevem no vídeo que o olho dele está cinza e que isso seria um indício de que na verdade aquilo ali é um alienígena e não o Lula, né? Um negócio assim inacreditável. E aí o texto diz o seguinte, ó: atenção ao som de ameno, que eu não sei o que é isso, deve ser uma música, né? Não sei qual é.
Bolsonaristas divulgam em grupos de WhatsApp que Lula foi substituído por um alienígena e que o presidente real já morreu. Né? E aí o pessoal do Pato arrependido coloca embaixo: dissonância cognitiva do bolsonarismo. Essa é uma expressão que está aqui no livro do João César de Castro Rocha, que é um professor lá da UERJ. Eu ainda não li esse livro, né, mas ele está aqui na lista dos meus próximos livros a ler. Isso se eu conseguir me livrar desses bandidos, né, eles não destruírem minha vida de novo aqui como já fizeram. E aí ele usa essa expressão, né? Ele usa o terrorismo doméstico, que é exatamente isso que a direita brasileira faz. Na verdade, terrorismo doméstico é uma expressão que serve não só para os bolsonaristas, mas serve para toda a direita brasileira. A direita brasileira sempre fez isso, né? Apoiaram o golpe de 64, defenderam a ditadura, foram contrários ao 13º salário, contrários aos CIEPs, tudo que é para o Brasil crescer, eles sabotam porque o interesse deles é privado, unicamente privado. E aí eles praticam esse terrorismo doméstico aqui desde sempre, né? A direita brasileira é o terrorismo doméstico do Brasil, né? E ele usa também a expressão retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva, né? Dissonância cognitiva é um nome mais polido, mais sofisticado para burrice, né? Para velha burrice de sempre, que é a burrice de quem acha que o Lula já morreu e que um ET está ali substituindo ele, né, na presidência do Brasil. Tá? Então, enfim, só isso aqui para me fazer rir mesmo, porque, né, com esse lixo de gente perturbando, tem que tentar aqui relaxar um pouquinho, que é o que eu estou tentando fazer nos últimos anos, né, para poder me livrar dessa gentinha asquerosa e poder conseguir para conseguir sair disso aqui vivo, né, porque é um negócio assim insuportável, uma gente insuportável, entendeu? Enfim, então vamos aos comentários, porque o pessoal foi lá, né, e a internet é isso aí, né, o cara fala bosta ali, ele, enfim, né, sofre as consequências, né, eles atacam até, os bolsonaristas, na verdade, é o contrário, né, eles atacam a inteligência, porque, né, e quando eu digo bolsonaristas, eu sempre ressalto aqui, né, não é todo mundo, tem gente que aderiu aí ao Bolsonaro nos últimos anos, nessa onda bizarra aí, por uma questão de ocasião, por preguiça de refletir, e uma série de outras coisas aí, e por serem de direita, né? Porque tem muita gente que é de direita, mas não é violento como Bolsonaro, não é, enfim, o nível de estupidez do Bolsonaro, mas acaba aderindo ali porque a alternativa que tem à direita, a pessoa vai lá e se agarra aquilo, né? E tem alguns que mesmo toda a bosta que dá, não aprendem, continuam apoiando, defendendo, é um negócio impressionante, assim, né? Muito bem, então os comentários são os seguintes, tá, pessoal? Vamos lá. O Washington diz o seguinte: e a gente achando que poderia conversar racionalmente com essas pessoas e explicar quem era o Bolsonaro, né? Realmente tem algumas pessoas que você percebe que não tem condição de dialogar, não tem diálogo, né? Eu digo essas pessoas, esses animais que estão me perturbando aqui também não tem diálogo com essa gente, eles são o nível máximo do mínimo, né? Da prepotência, do lixo e do desrespeito. Mas tem gente, agora vamos passar para os bolsominions, para os outros bolsominions, né? Porque essa gentinha também é bolsominion, né? Mas vamos passar para os outros bolsominions aqui. Alguns você consegue dialogar, você consegue conversar, mesmo que não se chegue numa concordância, né? O diálogo ele não precisa terminar numa concordância mútua. Ele pode terminar ali numa discordância, pode ter a gente, não concordo com você, você não concorda comigo, beleza. Mas o diálogo ele é possível, mesmo com alguns bolsonaristas. E muitas vezes quando existe já uma certa conexão de amizade, porque isso ajuda, né? Agora, tem gente que não tem como, assim, tá bom? Quando o sujeito chega ao nível de acreditar que um ET está substituindo o Lula, aí realmente fica um negócio assim, é um nível, né, é um nível máximo da burrice, é um negócio assim que realmente fica impossível de dialogar. Então o Washington está correto aqui, né? Quer dizer, tem gente que não tem condição de estabelecer um mínimo de racionalidade na conversa, né? O Sandro Roschken diz o seguinte: imaginem esse tipo de gente mais 4 anos no poder, não iria sobrar nada, ele diz, né? E realmente, né, eles já destruíram uma série de coisas no país. O Lula está fazendo milagre aí de consertar um monte de coisa, né? Um monte de lambanças que foram feitas na estrutura do Estado, no funcionamento ali do governo, enfim, reestruturou os ministérios, está resolvendo uma série de problemas aí, inclusive na economia, e melhorando a vida das pessoas, da população de maneira geral. Então, quer dizer, mas imagina se o Bolsonaro ganha e fica mais 4 anos no poder, né? A gente ia ter não só
o prejuízo da população, né, da maioria da população ampliado, né, as pessoas iam ficar pagando caro pelos produtos mais 4 anos, enriquecendo, né, os acionistas minoritários dessas empresas que eles começaram a manipular ali, e o restante do Estado funcionando para sucatear tudo, né, e a gente se atrasar no nível histórico, né. Eu tenho discutido com algumas pessoas aí no Instagram, que, enfim, um ou outro ali que faz um comentário interessante, alguns chegam com comentários inacreditáveis, assim, né? Gente defendendo, tentando defender, né, um suposto êxito econômico do Bolsonaro, e ao mesmo tempo tentando colocar ali, dizendo que não, porque o PT, isso aí que o PT está fazendo vai dar cagada no futuro. É assim que eles fazem, né? Os direitistas são muito engraçados, né? Quando a gente estuda mesmo, a gente acha isso hilário, assim, né? E se eu tivesse com a minha vida aqui tranquila, sem esse lixo de gente me perturbando, eu talvez ia estar rindo até mais do que eu estou rindo agora, porque realmente é um negócio assim patético. Quer dizer, quando o Bolsonaro assumiu, ele terminou o primeiro ano de 2019, né, foi o primeiro ano do governo dele, piorou a economia, piorou os índices da economia, piorou tudo, custo de vida, preço das coisas, gasolina, não aumentou o salário mínimo, piorou tudo. E aí, né, eu falava na época, eu falava, e aí? Passou um ano já, o que houve? Piorou, pô? Não, mas foram, né, enfim, né, foram não sei quantos anos, 15 anos, sei lá, de PT, e o PT destruindo o Brasil. Não, você não espera que o cara resolva isso em um ano, deixa o cara trabalhar, né, deixa o cara trabalhar. E aí Bolsonaro foi trabalhando, né, foi trabalhando e trabalhando, e aí piorou ainda mais, aí teve a pandemia, pronto, já é mais uma desculpa, né? A pandemia é uma desculpa perfeita, né? A pandemia. Vários países passaram por pandemia e não perderam o custo de vida, não perderam, enfim, né, ali a relação entre o salário e a compra, não perderam nada disso. Mas o Bolsonaro, né, a pandemia, coitado do Bolsonaro, né? E aí o Lula ganha, né? Antes de terminar o primeiro ano já resolveu quase tudo aí na economia. Por quê? Porque tem projeto, E aí os bolsomínios, como não tem o que falar, né, não podem dizer, como disseram com o Bolsonaro, não, porque, enfim, né, aí, ó, foram 4 anos destruindo o país, deixa o cara trabalhar. Eles falam o contrário, ó, uma hora isso vai dar merda, né, uma hora isso vai dar problema, entendeu? Quer dizer, é uma gente sem noção, assim, o país está melhorando, os índices da economia estão, ó, todo mundo comendo carne agora aí, coisa que ficou, né, tinha gente na fila do osso, no governo, com a direita no poder, a fome volta, né, o desemprego volta, enfim, o custo de vida aumenta, o salário mínimo perde o poder de compra, entendeu? E aí a direita sai, a esquerda volta, essas coisas melhoram. É assim que funciona. É só você fazer um estudinho aí, né? Salvo o Fernando Henrique, que entrou em 1994, se não me engano, mas entrou com um plano feito pelo Itamar Franco, que foi o Plano Real, né? E aí ele começou com um governo, né, enfim, surfando na onda daquilo ali, só que ele mesmo assim ele piorou tudo. No final de 8 anos ele tinha triplicado lá a dívida pública, fez 3 dívidas no FMI, enfim, destruiu a economia do país, começou a vender um monte de estatais, né, desnecessariamente. A Vale do Rio Doce, por exemplo, foi uma delas. Então assim, a direita só faz cagada. É 90% de cagada, salvo ali uns 10% de acertos pontuais que eles têm, mas no geral é só bosta. E tem gente que ainda defende isso, né? Então, enfim, vamos lá. Então o Rafael, tá, ele diz o seguinte: eles pediram intervenção alienígena com o celular na cabeça, por que estão reclamando agora? É isso mesmo. Vocês viram aí na época lá da campanha, né, os bolsonaristas se reunindo, botando o celular na cabeça e rezando para que os alienígenas viessem salvar o Brasil do fantasma do comunismo. Né? E parece que os alienígenas estão chegando agora, só que eles fizeram uma outra coisa, né? Eles não estão salvando o Brasil do comunismo, eles substituíram o Lula, né? Botaram um Lula alien lá para poder, né, enfim, governar melhor do que o Bolsonaro. Né? Imagina se fosse um Bolsonaro alien, ia ser pior do que o Bolsonaro terrestre, né? Imagina. A Cristina diz: misturar capim estragado com a cloroquina vencida, acontece isso. Essa gente deve estar comendo capim com cloroquina, deve ser. Só pode, né? Porque para achar que o Lula é um extraterrestre, que morreu, o Lula já morreu, foi substituído por um ET, tá ali, entendeu? Quer dizer, né? Não é o vice que assume quando morre o presidente, essa gente é completamente sem noção, né?
E são massa de manobra, né, enfim, fácil na mão desses vermes fedorentos que gostam de lucrar com isso, né? O Wellington, ele diz, para fazer o que ele faz, o Lula, né, no caso, tem que ser de outro planeta mesmo. E realmente, para consertar, né, o nível de cagada, de bosta, de lixo que o Bolsonaro fez no Brasil, realmente tem que ser um cara de outro planeta, né, nesse sentido aí que ele está usando aqui o Wellington, tá? O Dan Albuquerque diz o seguinte, mas quem convocou os alienígenas foi o próprio gado. Está repetindo essa questão aí daquela reza dos alienígenas, que, enfim, é essa coisa bizarra que a gente está vivendo aí. Tá? A Tatiana diz o seguinte, isso é excesso de ivermectina. Estão comendo muita ivermectina lá com capim, né, como disse a outra ali e tal, e realmente, né, isso aí dá um certo problema, porque... Agora, é isso, a pessoa estar falando esse tipo de asneira aqui, deve estar comendo capim, deve estar comendo, né, cloroquina com cocô, deve ser isso, né, no café da manhã, entendeu? Devem estar fazendo isso, devem estar comendo ali um pouco de cocô misturado com Freud, deve ser isso, assim, entendeu? Que aí dá esse tipo de problema, aí a pessoa começa a falar asneira, começa a ficar perturbando os outros, entendeu? Que mais aqui? O Márcio, né, ele diz, não pastam por modéstia, e olha que alguns devem pastar, porque... para acreditar que o Lula morreu e um alienígena está no lugar dele lá, o cara deve estar pastando, e deve estar pastando com cloroquina, com essa coisa aí. O Pompeu disse o seguinte, só mais 72 horas, né? Devem estar guardando aí 72 horas para ficar provado que o Lula é um ET, porque essa frase aqui tem a ver com a coisa dos acampamentos lá que eles estavam fazendo na frente dos quartéis pedindo golpe militar, né? Em pleno século XXI. E aí rolou essa coisa dos 72 horas, porque teve um mito lá, teve uma fake news de que se não fosse resolvido em 72 horas, que ia ter um golpe, ia ter uma intervenção qualquer lá, e isso, muitos bolsominions acreditaram nisso, né? Eles comemoraram até estado de sítio, né? Um negócio assim inacreditável. Esse vídeo do cara comemorando os caras lá, né? Tinham 3, eu acho, ou 4 lá comemorando o estado de sítio, agora finalmente, aí passa um cara pelo sujeito, ele começa a chorar, finalmente o estado de sítio, o demente está comemorando o estado de sítio, né? É um negócio assim inacreditável, entendeu? Enfim, pessoal, e aí para finalizar aqui mais alguns, a Niedja disse, Lula é o ET Bilu, gente, eles estão certos, e eu sou a nave que trouxe eles. O deboche, né? Porque tem que debochar do negócio desse, né? Não é possível, né? A Isa diz o seguinte, eita, o inelegível perdeu pro ET, então, pior que eu tenho uma tia que acredita nessas coisas, e todo mundo conhece alguém, um bolsominion pelo menos, que acredita nessas teses mais bizarras aí. Nas teses mais terrenas, digamos assim, né? Essas teses que tem a ver com... o estado de sítio é patético, talvez tão patético quanto o ET, mas é uma tese terrena, não é uma tese alien, né? Mas tem muita gente que acredita até nessas teses aí, de alien, né? de intervenção, de um plano de outro planeta, ou enfim, né? E que isso geraria algum tipo de coisa para o país, né? No sentido do Bolsonaro, o Lula. Então, enfim, é um negócio inacreditável. E a Cláudia chama de dissonância cognitiva, e é isso mesmo, repetindo aqui a expressão do João César de Castro Rocha, né? Dissonância cognitiva, que, repito, é um nome mais polido para a burrice, né? A velha burrice. O Santana diz o seguinte, só sendo alienígena para tirar o Brasil da merda que o Bozo deixou. Pois é, né? De fato, né? Como a gente já falou aqui. RMA Correia diz o seguinte, fantoches só obedecem, e tem isso também, né? Tem muita gente aí, porque esse comportamento do bolsominion padrão, esse que repete, né, uma fake newsinha ali de WhatsApp, que foi feita de maneira pobre, sem complexidade, tá aqui tá aqui o livro, a reflexão da Lúcia Santaella, tá? A pós-verdade é verdadeira ou falsa, já falei bastante sobre esse livro aqui também, que ela discute essa questão das fake news, das bolhas de WhatsApp também, tá? E a bolha é um exemplo de dissonância cognitiva, né? Porque é isso aí que eu estou falando, quer dizer, o cara tem acesso ali a uma montagem que foi feita, né, em 2, 3 minutos ali, sem pesquisa nenhuma, sem link, sem uma conexão, né, de contexto, sem um rastro reflexivo mínimo, e começa a reproduzir aquilo da maneira mais patética, mais inacreditável possível, né? Então, quer dizer,
é isso aí que é o que a gente tem vivido nos últimos anos, tá? No Brasil. A Jane diz: o cérebro desses bolsonaristas é que foi abduzido pelos alienígenas. É uma boa tese essa, hein? Essa é uma tese interessante. De repente os aliens vieram aqui, ó, vamos roubar o cérebro dessa galera aqui, entendeu? E aí a gente deixa eles aí sem cérebro para ver como é que eles vão, né, funcionar, né? E tá aí, tá dando certo. Alguns estão realmente chegaram no nível aí de acefalia completa, né? Porque acreditar que o Lula já morreu, tem um ET ali, tem um robô de repente, né, substituindo o Lula, é um negócio assim, né? E essa pessoa, alguém roubou o cérebro dela ali e levou para outro planeta, né? Tá? E por último a Gilza diz, né, estão comendo grama envenenada pelos produtos que eles defendem para a agricultura. Aqui ela está citando a questão dos agrotóxicos, né? Bolsonaro liberou geral, deixou passar a boiada, né? Como dizia lá aquele babaca lá daquele Ricardo Salles, que é isso, né? Liberar o regramento jurídico, não tem lei, não tem regra, então ó, sai metendo veneno na comida que se dane, todo mundo se ferra, então, isso aí mesmo, tô nem aí, tô cagando e andando. Aí vão cagando, andando e sujando tudo por onde eles passam, né? E com essa questão dos agrotóxicos, é isso que eles têm causado aqui também, né? Então, quer dizer, o Estado serve para isso também, para controlar o uso dos agrotóxicos, para, né, ter uma Anvisa da vida, né, o Ministério da Saúde, ali, o Ministério da Agricultura em conexão para poder controlar minimamente isso aí, porque essa gente não está nem aí, eles querem ganhar dinheiro. Não interessa se é baixo nível, não interessa se é poluição, não interessa se está aí a tal da Braskem, né? Fiz vídeo aqui falando sobre isso também. Quer dizer, eles estão nem aí, não interessa se vai morrer gente, vai destruir a cidade, vai acabar com, vai gerar violência, vai, entendeu? Agrotóxico, dane-se, vai morrer gente aí, a gente come aqui, a gente está com muito dinheiro no bolso, a gente come aqui o natureba, entendeu? E deixa essa gente comendo merda aí, ó, dane-se, sacou? E aí o bosta ganha para presidente, bota um ministro que ele quer liberar mais ainda, entendeu? E aí liberou vários agrotóxicos que estão proibidos na Europa agora, ele liberou aqui, porque essa é a direita brasileira, entendeu? Então, enfim, a Gilza está correta aqui, né? Estão comendo grama envenenada pelos produtos que eles mesmos defendem para a agricultura, tá? Bom, pessoal, esse foi o resumo aqui dos comentários, tá? Para finalizar, deixo para vocês mais uma vez também a dica aqui desse livro da Consuelo Diegues, tá? O Ovo da Serpente, que eu estou lendo, ele ainda não terminei. Eu estou inclusive no capítulo agora que ela fala sobre a ascensão dessa estratégia, né? De fake news, de redes sociais e tudo mais, tá? E eu já teria terminado de ler isso aqui, não fosse esse lixo que essa gente segue fazendo aí contra mim. Mas enfim, e aí um último comentário é o seguinte: muita gente, né, lá nos comentários que eu li, quando não estavam exatamente na brincadeira, mas estavam tentando fazer alguma reflexão mínima sobre isso, diziam, né, que ó, isso aí na verdade, né, essas pessoas saíram do esgoto do nada. Outras dizem que não, que essas pessoas sempre existiram, né? Elas só estavam precisando ali de algum tipo de identificação mais ampla, né, para poder fazer ali, para poder extravasar, né, essa estupidez que a gente está vendo aí, né? E essa identificação aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro é esse palhaço, né, no pior sentido do termo, com perdão aqui, que os palhaços de circo são figuras sensacionais, mas eu estou usando essa palavra no sentido figurado, né? É um palhaço, é um bobalhão, né, que enfim, né, passou os últimos 6, 7 anos aí falando merda todo dia, vomitando todo tipo de lixo, e isso vai tirando ali, porque tem muita gente que pensa essas bostas, mas não vomita, né? Guarda, é igual fofoqueiro, né? Tem fofoqueiro que fica, né, fofocando a vida dos outros calado, não perturba ninguém, tem outros que ficam vomitando lixo na vida dos outros. Essa é a diferença, né? Então, realmente esses estúpidos que acreditam em alienígenas que vêm substituir seres humanos, em cloroquina, em terra plana, isso sempre existiu. A questão é que isso não tinha, né, uma figura de identificação coletiva que empurrasse essa gente para a verbalização, né, sistemática disso, né? E isso gerava ali, de repente, uma atmosfera um pouco mais ponderada, né, para usar uma palavra bacana. Por outro lado, existe também um lado positivo, que é quanto mais essa coisa vai sendo vomitada, mais isso gera aí, eu digo, essa dissonância cognitiva bolsonarista. Isso é algo que existe espaço para dialetizar isso, né? Porque isso não é intromissão na vida de ninguém, não é ataque à vida privada, não é esse lixo que eu estou aturando aqui, que é muito pior do que isso, porque isso não tem dialética para isso, entendeu?
Isso é crime e não tem como não dialogar com isso, né? Agora, com os bolsonaristas, mesmo os mais estúpidos, dá para tentar, dá para poder estabelecer algum tipo de, né, de contraponto a isso, porque é o que a gente costuma dizer, né? Essa gente, se cair de 4, não levanta mais. O cara, para acreditar que tem um ET substituindo o presidente lá, e enfim, uma conspiração intergaláctica comunista, o sujeito desse, se cair de 4, ele começa, né, a mugir e sai trotando e vai parar lá na casa do Freud, lá na Alemanha, que deve ser mais ou menos por aí, entendeu? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal aqui. Eu vou continuar fazendo aqui enquanto esses animais não destruírem. Quando eles destruírem, infelizmente, né? Beleza? Então a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, fui.